Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Tríade especial de hoje, mas antes de começar, na verdade, já deixa o seu like, já compartilha. Você sabe que todos os nossos temas aqui sempre são muito bons, sempre muito edificantes, relevantes. A gente tem trabalhado sempre com 3 tipos de temas dentro do nosso Tríade, até para justificar o nosso tema, né? O Tríade sempre 3 temáticas importantes. Hoje vamos falar de vida com Deus, de igreja, de Bíblia, com 2 pastores com uma pegada bem diferente, assim, muito parecido comigo, e é por isso que a gente vai fazer um programa bem especial para você hoje. Então, deixa seu like, compartilha, se não está inscrito ainda, aproveita, faz isso agora. Bom, eu tenho 2 amigos, um já é amigo de muito tempo, eu estou falando sempre isso aqui, né? Da mesma tribo que eu. E às vezes a gente, dependendo do sapato que a gente calça, às vezes a gente pensa que um é maior que o outro. Mas depende muito do sapato que cada um estiver. Bom, eu estou falando do Aziel Neves, pastor, pianista, teólogo, contador de formação, atuante no mercado publicitário. Ele que produz jingles, muitos já, né, Aziel? Muitas peças para campanhas políticas, publicitárias, para o público e privado. Bom, também é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Belém, desenvolve sua missão eclesiástica com ênfase na música, é um músico de mão cheia, de coração cheio também, tem aptidão em trabalhar com os excluídos, isso ele vai falar aqui durante o programa. Hoje, além de pastor, é também conselheiro tutelar, grande amigo, radialista, já fez programa de rádio, enfim, mas esse resto do currículo aqui, que não é nem mais um currículo, aqui já é a história dele, já é a biografia dele, a gente vai falar durante o programa. E também pastor Marcelo Campelo, que é teólogo, filósofo, escritor, pastor de 15 mil jovens nos anos de 2015 a 2019, casado há 10 anos com Luana Campelo, também pai de 3 filhos, atualmente é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na Doca, e eles estão aqui comigo hoje, compondo essa tríade. Nosso papo hoje é sobre igreja. E por que eu decidi, né, convidar vocês? Primeiro porque a gente, quando está começando os projetos, a primeira coisa que a gente faz é convidar os amigos, né? E vocês acreditaram no projeto, estão aqui. Mas também porque a ideia hoje para a gente conversar, Aziel e Marcelo, é essa pegada um pouco diferente de vocês, com esse olhar um pouco mais atualizado da ação da igreja hoje, tá? Então, Aziel, que prazer ter você aqui, amigo velho. A alegria é minha, você sabe disso. Eu te rever, como tu falaste, né? Dependendo do sapato, né? Um é maior do que o outro, mais alto que o outro, né? A alegria é minha poder estar aqui, te rever, é sempre uma alegria, a gente se esbarra sempre por aqui, mas estar aqui no Tríade contigo é uma alegria, né? Como diria João Alexandre, né? É uma hemorragia de satisfação. Foi profundo. João Alexandre gosta desses papos aí. Inoxidável. Né? Inoxidável. Né? Mas eu estou aqui também com o meu cabriocrático. Marcelo Campelo. Pastor, obrigado, uma honra estar aqui. Sou seu admirador. Tenho a dizer que o senhor foi meu professor, seminário teológico. Um prazer estar aqui, desse amigo também, Aziel. Vai ser um papo maravilhoso. Graças a Deus. Bom, os dois são músicos, também é músico, né? Então, que maravilha a gente poder ter assim, um leque bem amplo para a gente conversar. Mas em off, eu estava conversando aqui com o Marcelo sobre a igreja hoje, né? A gente sabe que precisa de ter uma linguagem um pouco diferenciada. Na verdade, a gente não pode estacionar no tempo. A gente nunca vai comprometer a essência da mensagem, mas a linguagem com certeza vai mudar, né? As perspectivas a respeito de como a igreja deve caminhar, elas vão mudando. O Aziel sempre, como eu já conheço o Aziel há mais tempo que eu conheço o Marcelo, a gente já se conhece há muitos anos, e a gente sempre viu esse olhar um pouco mais à frente do seu tempo, né? Em determinadas épocas, esse estar à frente do seu tempo não era bem visto por todo mundo, né? Porque quando muitas pessoas resistem, né, à ideia de você atravessar algumas fronteiras que estabeleceram para a gente, e às vezes isso faz a gente ficar parado no tempo. Mas, Aziel, eu sempre vi você um pouco à frente, né? Com uma linguagem um pouco mais abrangente, não tão igrejeira, né? Com uma forma de comunicar com os de fora, inclusive. Eu sei que você é alguém
que consegue transitar em um monte de ambientes. Você é daquele que ouve e aperta a mão lá do Vitorino Silva, Sim. não é? Clássico, mestre, né, da música evangélica, como você vai lá passeando nos mágicos. Você citou aqui João Alexandre, Sim. né? Morada. Morada, Aí você vai para o tudo. Morada, você transita no meio do jazz, Secular do também, secular, com certeza. você trabalha com os dingos, você vai lá para o meio do pitiu, enfim. Né? Então isso te deixa com esse poder de trânsito e isso é bom porque você pode compartilhar o evangelho de modo simples e com a linguagem correta para cada ocasião. Fala sobre isso para a gente aí. Eu acredito o seguinte, a palavra de Deus fala assim, ó, de todas as tribos, né, povos e raças, nações, né, muitos virão te louvar. Então não diz que vai ser uma tribo específica, né? Muito da tua matéria, que você é o mestre disso aqui, da questão da tribo dos levitas, né? Os levitas, eles tinham um papel até um certo período histórico, né? Dali em diante, Jesus abriu a porteira e falou assim, não vão ser só mais dessa tribo, vão ser todas as tribos, né? Então o entendimento que eu tenho é esse aí. Todas as tribos, os povos, as linguagens todas que existem na atualidade, muitos viram louvar o Senhor. Eu não poderia deixar alguém de fora, alguém que tinha uma pegada diferente, se vestia diferente, pensava diferente, né? Tinha um linguajar diferente. Ele queria ser daquele jeito dele lá. Eu ia deixar o camarada assim, não, isso aqui não. Isso aqui que a gente vem de uma pegada assim, né? De dizer, esse não vai para o céu por causa disso, aquilo. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Eu era muito observador na adolescência, né? Porque ficava olhando assim. O que me levou para isso, de verdade, não tem nada a ver, mas foi mais ou menos assim, ó. Ia cantar o hino da harpa na igreja, né? E eu fui forjado no círculo de oração com a minha mãe. Então eu ia no círculo de oração, e quando tinha aquele momento de oração lá, ia cantar os hinos da harpa, aqueles famosos 7 hinos. E era assim, olha. Os guerreiros se... E eu ficava pensando assim, eu era aluno de música já. Cara, mas como é que vai ter uma guerra com esses caras cantando nessa velocidade? Isso não é soldado. Não é animador, né? Eu ficava pensando, isso não é soldado. Hoje a gente entende assim, isso não traz motivação nenhuma pra gente, né? Isso não é soldado, cara. Isso aí é um pessoal que tá na reserva, tranquilamente aqui. Vamos pra batalha lá, vamos que é o cara deitado na rede. É o cara deitado na rede se embalando, cantando. Depois do açaí. Dá tempo pra mim. Depois do açaí. A minha vida contigo. Depois de tomar uma tigelada de açaí, cantando. E eu ficava observando, falando assim, tem alguma coisa errada nisso aqui. Tem que animar. E aí, quando tu vê aquilo ali, tu diz assim, ó, existe uma tribo relaxada. Já. Relaxada não por ser relapso. Você vai assim, olha, tá tranquilo. Cumpriu o papel, cumpriu a missão. Tá numa boa, tá maravilhoso ali. Mas e quem vem depois? Que é o que tu falaste, né? Poxa, mas tem gente que assim, vamos romper essa barreira aqui, a gente não vai ficar. E eu era uma das pessoas que pensava assim, olha, eu vou romper isso aqui, não pode. Eu não me animo com isso aqui, não concordo com isso aqui, e o que eu puder fazer para mudar, mudar. Eu chegava com a minha mãe e falava assim, mãe, como é que vocês acham que isso aqui que o Senhor está recebendo, isso daqui está muito parado? Aí elas se animavam assim, tal, na reunião do ciclo de oração, né? Porque mas eu ia com respeito, com carinho, com amor, com zelo, né? Para não chocar. Eu não tive esse choque de gerações nunca, graças a Deus, por conta disso. Eu estava sempre em todos os ambientes. Então, eu era do círculo de oração, mas também eu era da galera que jogava bola escondida do dirigente. Entendeu? Eu era do círculo de oração, mas também eu era do camarada que estava lá no culto dos adolescentes, pegando fogo e pregando o reteté. Eu era do culto de 6 da manhã, entendeu? Mas também era daquele cara que ia namorar escondido na praça, na hora do culto. Sim. Eu estava em todos os ambientes, entendeu? Porque alguma lição Deus talvez estava traçando para mim. E assim eu não me sentia nem super santo, né? E nem super pecador. Tu estava sempre ali observando que tu tens tuas falhas, mas também tu tem um lugar para tu te refugiar. E assim foi assim que eu consegui tramitar no meio dos barras pesadas, né? Falando de igreja, né? Dos barras pesadas, onde tu vai ouvir coisa que tu falou assim, cara, esse cara falou isso, eu não vou mais andar com esse cara, bicho. Porque tem um lugar que eu fui, Valdo, tá de brincadeira, meu irmão. Eu ouvi coisas, não sei se eu posso falar aqui. Surreal. O cara acabou de pregar e falou uma frase depois, galera, a gente vai pra ali agora que eu vou fazer isso aqui. Quê? Não. Aí eu via, não aconteceu nada com esse cara. Eu vim de uma geração que os caras cantavam, antes de cantar, eles cheiravam loló. Cheiravam loló.
e o cantar. Aí eu falava, não aconteceu nada com esse cara. Então, tu vai observando, eu sempre fui um observador. Então eu via a graça de Deus sobre essas pessoas, e eu observando, assim, Deus é muito bom. Deus é muito mais benevolente do que a gente imagina. E tu vai guardando aqueles ensinamentos da vida, tu não pode pensar só em ti, Sim. tem que pensar no outro, né, também. E nisso aí tu vai vendo, estendendo a mão, que é como eu caminho hoje, estendendo a mão. Meu irmão, que isso? Tem jeito para você, tem jeito. Aquela ideia, eu sempre falo assim, uma hora Deus pega uma pessoa, Claro. seja ela quem for. Quando Deus pega, meu amigo, e assim, e ninguém se mete, né? Eu sempre digo, não se meta, deixa Deus tratar, deixa Deus... Isso. Às vezes você vai, por exemplo, uma situação como essa que você diz, o cara cheirava lá o bagulho dele e ia cantar, e você chega lá, quer se meter e quer dar um de paladino da justiça. Aí você impede Deus de trabalhar na vida dessa pessoa. Deixa Deus trabalhar, porque Deus vai trabalhar. Não estamos falando aqui de bagunça. Estamos falando de um Deus que conhece muito mais o ser humano do que qualquer Freud da vida. Nem fazendo apologia ao erro, ao pecado, né? Exatamente. Não, O senhor me absolutamente. permite, eu acho que o perfil do pai do filho pródigo, em Lucas 15, 11, é o perfil de um líder. O filho mais novo volta, o pai celebra. O mais velho não quer entrar na festa. O que ele faz? Ele barra a festa do mais novo, continua a festa. Mas ele tenta trazer o mais velho para a festa do mais novo. Essa é a função de um líder. É botar todos na mesma casa, adorando o mesmo Deus. Nós somos seres humanos imperfeitos, adorando um Deus perfeito. Um dia me perguntaram no podcast, qual é a maior dificuldade de um líder hoje? É pregar uma mensagem imutável no mundo que muda constantemente. Pastor, mas Deus não muda, concordo, mas ele se move. Deus está se movendo. Não tem como eu ganhar a geração atual com os métodos antigos. É impossível. É impossível. Então eu estou aqui em volta de dois homens que para mim são inspiração. Vocês dois conseguiram isso lá no passado, que era muito mais fechado que hoje, navegar em todos os mares. Resultado hoje que vocês conseguiram se reciclar, conseguiram evoluir. Né? E você vê hoje que também há uma decadência, por um lado, de pastores que não se permitem essa mudança. O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, como o senhor falou no começo, a mensagem é uma, ela não vai mudar, a essência é uma, mas a forma de se pregar, os métodos são variantes. Eu tenho que ter uma visão central e objetiva. Qual foi a visão central e objetiva que Deus deu para Noé? Faça a arca. Os métodos são variantes. Neemias, faça os muros. Baseado na tua fala, estou lembrando aqui, o Ivaldo, ele sabe disso aqui. Eu e o Ivaldo, entre nós três aqui, eu e o Ivaldo, nós somos aqueles que entramos na Terra Prometida. É sério, né? Porque na nossa época, ele é um pouquinho só mais velho que eu, mas na nossa época era proibido e era pecado bateria na igreja, né, Ivaldo? Proibido e pecado. Era pecado, não tinha bateria na igreja. E outra coisa, não podia ter grupo vocal, não podia ter backing vocal numa igreja, não podia. E era estatutário. Só podia o coral dividir vozes. Imagina que quando apareceu o Álvaro Tito, foi uma esperança, né? Porque ele apareceu no cenário do louvor fazendo aquelas coisas assim, americanizadas, black. Cara, foi um escape pra você. Eu não sou dessa época, né? Não, o Álvaro Tito ele foi um escape para quem queria meter já a música elaborada, black music e tal. Mas realmente quem começou a fazer as coisas diferentes foi o Logos, né? Que chegou trazendo as vocalizações que não podiam ter. A harmonia, Logos, bem mais, né? O Logos, Elo, era Milad depois. Milad, né? o pessoal do Vencedores por Cristo, Vencedores né? por Cristo. Não podia, né? Ei, meu amigo, não podia na igreja dividir vozes. Agora, tu quer ver de vanguarda? Rebanhão. Rebanhão total, Rebanhão né? com Félix Carlinhos lá. Félix, né? Então não podia ter banda na igreja. Essa banda aí, banda que a gente chama hoje de Ministério de Louvor, não podia ter na igreja, pô. E os caras ficavam sonhando assim, olha, já pensou se um dia a gente puder ter bateria na nossa igreja? Meu amigo, tá todo mundo com bateria. Tanto é que hoje. acho que a última igreja a colocar bateria, última não, mas que deveria ter sido a primeira, foi lá no Templo Central da Assembleia de Deus, né? Porque o nosso querido amigo pastor Firmino não aceitava mesmo, né? Naquela época. Então, é claro que a gente respeita aquele momento, aquela história ninguém ali, foi né? rebelde, a gente respeitou. Mas as coisas foram caminhando, e a gente chegou na Terra Prometida, que era a nossa Terra Prometida. Tem bateria na igreja, música elaborada, todo mundo divide vozes, tem um back, tudo aqui. A gente chegou na Terra Prometida, isso aí. Hoje Muitos vocês... ficaram, né? Não conseguiram. Não, Já ouviste não, falar de conjunto eletrônico? Ouviu Já? falar do conjunto eletrônico? pelo amor de Deus, bicho. Pastor, A gente sabe- tá parecendo dois velhos, né, Marcelo, falando. Não. Eu fico vendo 1 Samuel 17, quando Davi, Saúl de preço veste a minha armadura. Tenta ir para a guerra. Eu vejo ali um Saúl que usou aquela armadura e venceu até aquele tempo. Sim. Aquela armadura representa inovações, representa modernidade do tempo de Saúl. Só que não dava mais Davi. Mas Davi respeitou.
Davi tentou usar, mas não deu mais. Então tem que saber o tempo de filtrar. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, que o bom homem, do seu bom tesouro, ele tira coisas novas e velhas. É o equilíbrio, né? Às vezes você quer trazer só o novo, tá comentando agora isso, às vezes o teu sapato pode ser bom no teu pé e não cabe no meu. Então tem coisas que não dá certo num lugar que não vai certo. Aí é filtrar. Eu cheguei numa igreja, vamos dizer assim, muito tradicional. Eu não cheguei chocando, vou pintar de preto a parede. Não, porque eu sei que eu tinha que conquistar o pessoal. Aos poucos, né? Coloquei um tom de gelo assim na lateral, um cimento queimadinho e tal. Tem igreja que está tradicional, a gente vê pintado de preto, não que eu ache errado. Só que eu acho que você primeiro conquista as pessoas. Tem um livro, pastor, que eu indico, é Quem Mudou o Meu Púlpito. É a história de um pastor que ele mudou o método dele de pregação. A igreja foi na dele. Todo domingo ele mudou, era mais pentecostal, avivado, a igreja gostou. Ele foi mudar o púlpito, a igreja bateu nele. Mas aí ele explica no livro que antes dele mudar a forma de pregar, ele orou. Para mexer no púlpito, ele não orou. Então tudo é feito com muita oração, com cuidado. A gente sabe que a igreja é feita por muitas pessoas com mentes diferentes. Gregos e troianos, então trazer para o mesmo pacote não é fácil, mas é possível. Acho que tem muito a ver também com quem é você, né? Quem é que está fazendo a exato. coisa. Porque tem muita gente que está no oba-oba. Simplesmente vai fazer, mas não tem consistência, não tem estrutura, não tem credibilidade, né? Porque você vai ver o apóstolo Paulo, na história do apóstolo Paulo é isso, né? Ele entra lá no Areópago, chega lá, ele tem uma habilidade, uma capacidade de pregar o evangelho, tanto é que ele é o grande evangelista, né? Isso. Por quê? Por causa da linguagem, de como ele chega em cada lugar, né? Essa ideia, por exemplo, tem um exemplo que aconteceu aqui, lá vou falar de coisa antiga, aqui em Belém, quando construíram aquele shopping lá da BR, né? O Castanheira. Trouxeram lá um material para colocar lá na frente, na época era azul, aquela coisa linda pra caramba, mas não durou 6 meses. Por quê? Porque não suportou o clima aqui da cidade. Era bonito, era em outro lugar, mas aqui tiveram que modificar tudo, porque foi inadequado para cá. Então, tem coisas que não adianta você tirar daqui e querer trazer para o teu lado, que não vai dar certo. Tem coisa que não vai dar certo, né? Que você precisa ver qual é o material que vai dar o mesmo efeito daquilo que está sendo feito ali, mas que é adequado para cá. Então, acho que essa coerência, esse cuidado, né? Eu lembro de um irmão lá da Barão que chegou um dia na escola de levita já, aqui na escola de adoradores, e disse, porque lá na igreja tem um rapaz que pega a guitarra e ele faz assim, não pode. Nem me fala isso, né? Isso é porque a gente mais ouviu a vida inteira, né? Então, quer dizer, de balançar a cabeça, a bateria não podia porque o cara tinha que se movimentar, então não podia. Mas isso, Azel, nós estamos falando já... Barba podia, pastor Barba? Mas quando, né? Então a gente estava Você imagina quando era proibido a dissonância na música. A dissonância na música, assim, ela era profana, né? Então, uma afronta. Era uma afronta. E graças a Deus que a gente vê que as coisas vão acontecendo, vão evoluindo e vão dando resultados. Porque você começa a perceber. Eu lembro que primeira vez que a gente cantou lá no Templo Central da Assembleia de Deus, celebrai a Cristo, celebrai. Fazer aqui. Isso no domingo à noite. Meu querido pai, né, Firminão, estava lá, né, ficou olhando, e todo mundo lá no Templo Central, domingo à noite. Quando eu acabei de cantar, ele olhou para a plateia e disse, vocês gostam, né? O que é que eu posso fazer, meu filho? Ou seja, mas ele também, falaste do Álvaro Tito, o Álvaro Tito chegou com... Não, isso foi o Álvaro Tito, pois você sabe quem foi? Foi o Joel Mendes, não sei se foi o Joel Mendes ou o Carlos Oliveira. Mas não, então aconteceu também, porque eu estava lá com o Álvaro Tito chegou com a... ele levantava o terno, né? Levantava o terno. O terno, aquele esquema, Roberto Carlos. Isso, puxou aqui. Isso. Se tu ficar assim, tu não canta, meu filho. Baixa isso. Não, porque foi do Carlos Oliveira, chegou assim, e ele pegou e falou assim, aqui... Eu não vou imitar ele, mas que eu prometi não imitar mais, né? Mas assim, aqui Caetano Veloso, não. Eita. Foi, tô te falando. Quando o senhor falou do apóstolo Paulo ali, quando ele fala, me faço de judeu para ganhar um judeu de grego. Eu vejo assim, um cara falando assim, eu não vou ser um judeu, eu vou estudar. Eu vou entrar no mundo dessas pessoas, ver os melhores métodos para chegar até elas. Então hoje, uma desculpa para o líder não evoluir. Hoje a gente tem Bíblia variada, hoje tem o Google. A gente é a geração que tem mais possibilidade de ler a Bíblia, é que menos lê. A mais jasa de Bíblia é a nossa geração. Mas tem uma observação do apóstolo Paulo que a gente precisa entender aqui.
Isso aí é matéria do nosso aqui. O apóstolo Paulo ele teve problemas, problemas não, mas enfrentamentos psicológicos que nenhum de nós suportaria. Pelo amor de Deus. O que o cara fez? Ele sabia na pele, mais do que todos nós, o que era a graça de Cristo. Por isso que ele tramitava bem, porque ele sabia na pele. Imagina, o apóstolo Paulo, ele matou várias pessoas. E depois ele foi pregar para os filhos. Para os filhos dessas pessoas. Algumas pessoas dizem assim, qual é o espinho de Paulo? Não sei. Eu imagino que o espinho dele era esse aqui. Por exemplo, eu assassinei, que Deus o livre guarde, os avós de vocês e os pais de vocês dois aqui. Aí eu vim aqui depois com uma cara lavada falar da graça e do amor de Cristo. Aí eu estou falando da graça e do amor de Cristo e tu sabe como é que a nossa mente trabalha, né? Então vem aqui, a mente ou o capeta, seja o que for, vem na tua mente e fala assim, assassino. Culpa, né? Sentimento de culpa. Tu mataste esses... Tu é louco? Tu mataste os pais desse cara, tá falando de graça, de amor, de Cristo. E ele cita isso aí. Ele deixa nas entrelinhas isso aí. Então ele diz assim, olha, quando ele diz assim, olha, eu me faço disso, eu me faço daquilo outro, é porque ele já foi um algoz, ele também já foi uma vítima. Ele também já foi uma vítima, entendeu? É o que ele fala lá em Filipenses, capítulo 4, né? Que ele já sabe o que é a fartura, o que é a dificuldade, já sabe o que é tudo, ele encontrou um segredo, ele encontrou um equilíbrio ali para ele viver. Porque tu tens que encontrar esse equilíbrio. Por isso que esse cara que ele era... Eu acho que a palavra certa é esse equilíbrio. Tem uma frase de John MacArthur que ele fala assim, que graça é como se fosse um mendigo falar para outro mendigo de tem pão. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Só estamos aqui porque um dia ela nos alcançou. Então quem muito foi amado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito perdoa. Eu sei de onde eu vim. Por isso eu tenho que ter extrema paciência de quem está chegando. A gente quer mudar as pessoas muito rápido na igreja. Eu estava falando agora, o pastor falou que parece que a gente está jogando as pessoas para o inferno muito fácil. Muito fácil. Né? E a gente vê um cenário assim. Eu acho que o ser humano ele quer ajudar a Deus assim, de formas assim. O caminho já é estreito, a gente está estreitando ainda mais. Botando regras do homem, dificuldades do homem, piora, né, pastor? Eu acho que existe uma coisa que talvez seja a grande essência de tudo isso. É conhecer Jesus. Cara, você conheceu Jesus. Jesus ganhou realmente o verdadeiro significado que ele merece ter na tua vida. Vai fazer com que o Aziel, né, depois de tanto tempo, de tantas coisas que talvez algumas pessoas... Mas isso aí aqui na igreja... Mas viram Jesus. Cara, se virem Jesus em você, vão te olhar meio atravessado, vão tentar engolir aquilo que você está fazendo, mas se virem Jesus em você, né? Esse é o segredo. Se Jesus estiver em você, se você olhar, as pessoas olharem nos teus olhos e virem Jesus, cara, vai fazer diferença. O que é importante é isso, né? Nosso chamado é esse daí. Olha, quando eu abri aquele projeto lá no Shopping Grão Pará, lembra? Lembro. Eu abri um projeto, eu cheguei com o nosso líder Mor e falei para ele, pastor, muita gente precisa de um acompanhamento, porque é muito estresse emocional, muita sobrecarga na cabeça dos pastores. E eu sugeri, eu não disse faça, você conhece, né? Sugeri um trabalho de mentoria, coach lá, e falou assim, a igreja é resistente para isso, não funciona, não sei o que mais. Ah, beleza. Ele me deu um aval. O que eu fiz? Eu saí dali, na Santa Paz, na Bênção, e abri esse projeto que era o Upgrade lá no Shopping Grão Pará, que falava de ciência e de fé. Rapaz, no primeiro dia, não, antes de eu ir, Deus me deu uma música. Eu posso até te mostrar isso depois. O nome da música é Felicidade. E aí algumas frases que meu pai me dizia estão no meio da música, né? Eu lembro que foi em 2019 que logo meu pai veio a falecer depois. E aí outras coisas que Deus me mostrava. Porque quando eu fui para lá, eu pensei em quem? Eu pensei no crente que gosta de tomar a cerveja dele no final de semana e posta. O cara vai pro culto domingo. Tem esse aí, né? O cara vai pro culto domingo, tá lá, glorifica, e não volta sexta, no sábado, ele pinta lá, assim, né? De lei. Aí tá lá um copo de cerveja, ou então, sei lá, uma bebida lá, um drink que tá bebendo lá. E o pessoal fica assim, como é que esse cara vai pra igreja e tal, parará? E esse cara aí, né? O cara que está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, que para que igreja ele vai? Eu encontrei um amigo nosso que a esposa dele deixou, foi embora, e aí levou uma namorada nova depois de 5 meses na igreja. Quando ele entrou com ela para falar assim, não, essa aqui é a igreja onde eu nasci, que me acolheu e tal, um senhor bem mais velho que eu. Quando ele entrou com a moça, as irmãs olharam assim, ó, que é isso? Meu irmão, esse cara vai para onde? Essa alma vai para onde? Então, eu comecei a olhar
a alma de todos esses aí, eu disse assim, bem, eu vou para lá com foco nesses aqui. Cara, eu não falei para ninguém. Se eu falei para a Léa, né? Depois falei para a Léa e o pessoal da minha banda aqui em off, eu acho que eu falei. Mas eu sei que para a Léa eu falei, meu objetivo é essas pessoas. Rapaz, o que aconteceu foi o seguinte, no primeiro dia, era lá no boliche do Shopping Grão-Pará, né? A turma me conhecia lá, que quando eu jogava boliche, era o Pinduca lá. Pinduca. O Pinduca é o gerentão, gerente, né? né? O Pinduca sabe, pô. Aí, poxa, pastor, vai ser bacana, culto aqui é. Vamos pra lá, Bio, Dedê, aquela turma toda, um baita som. E eu convidei vários amigos meus, né? E um deles não é evangélico. E era jogo do Flamengo nesse dia. Quando acabou o primeiro culto, todo mundo ficou assim, esse cara trouxe bastante gente aqui pra cá. Tipo, eu levava pro culto, quem quisesse ficava comendo lá, né? Lanchando, enfim, jantando no restaurante lá do Tal. Meu irmão, esse camarada em especial, que eu quero falar dele, ele pegou e disse assim, era jogo do Flamengo, ele flamenguista doente. Aí ele, meu amigo, cunhado dele, amigo e irmão meu, ele falou assim, pastor, fique com a gente aqui hoje, não era a mesa lá, fique com a gente aqui hoje, que jogo do Flamengo, a gente vai comer uma pizza aqui, deixa por minha conta. Eu faço questão. E eu era pastor da esposa dele há muitos anos atrás, eu não ia dizer não, né? Eu falei, não, Léo, vamos ficar. Ficamos, meu amigo, a gente falou, ficamos, escolhe a pizza. Quando a gente estava escolhendo a pizza, desceu um balde de Heineken. Pá! No meio da mesa. Eu só comigo aqui, olha. Sangue de Jesus, acabou meu testemunho. Não, eu fiquei pensando assim, né? Acabou Vai dar B.O., vai dar B.O. Acabou meu testemunho aqui. E eu ali, essa mesa tinha acabado de sair, né, do culto, entendeu? Sim. E os garçons servindo lá, o cara tomando, só ele, né? Os outros não. Mas eu tô naquela mesa, na famosa mesa dos escarnecedores, que não tinha escarnecimento de nada ali, mas enfim, escarnecer de nada. O cara tá lá, meu irmão. Aí eu falei, meu irmão, hoje é meu teste de prova, prova de fogo, pra você ver se eu continuo com esse projeto ou não. Continuamos. Resumindo a história, eu fiquei lá, né? Até o dia que meu pai faleceu, eu não tive mais estrutura de estar para lá, porque eu tinha que ir na UTI, voltar e tal, então eu falei, tinha que acabar cedo lá. Hoje esse cara aí, bicho, em 2019, hoje esse cara é pastor de uma igreja, transformado, meu irmão, é uma outra pessoa, teólogo formado, entendeu? Pastor de uma igreja e um excelente pastor. Você imagina aqui, se eu contar os outros testemunhos de todos que a gente conseguiu alcançar ali, é mais ou menos nesse nível. Mas eu fico pensando assim, ó, é uma coisa que deu certo. Alcançamos o objetivo. Entendeu? O cara viu Jesus ali. Aí o cara vou dizer assim, será que ele estava testando a gente no dia que ele estava bebendo ali ou não? Porque não foi só isso. Quando o Flamengo perdia um gol, meu amigo, tu é torcedor de time aqui. Meu amigo, não saiu uma palavra ungida ali. Era gritaria alta, era muita onda. Mas eu estava ali, sereno. Fiquei até o fim do jogo, ficamos ali e tal. Hoje é um pastor de uma igreja líder. Se tu olhar, são duas pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, eu acredito que toda essa nossa porta aberta que a gente tem para a vida das pessoas, para qualquer pessoa, toda a nossa porta aberta, ela tem muito a ver com a confiança que a gente tem no Espírito Santo, entendeu? No agir dele. E a forma também, eu acho que a gente representa, porque o nosso maior desafio é ouvir a boca de alguém, olha para você e conseguir Jesus através da sua vida. Não é pela roupa, pelo caráter, pela essência. Hoje eu posso dizer, na minha igreja, eu pastorei pessoas que tocam na noite. Júlio César, nosso Tom, Renando I Love. Amigos que eu toquei com eles. Eu era cachaceiro, pastor, demais. Tomava Dom 51. Eu cheguei na igreja evangélica de cabelo grande, 2 amigos aqui no Coche Errado. Pince na sobrancelha e tal, e com uma carteira de caldo no meu bolso. Mas aquela mensagem do evangelho entrou tão profundamente no meu coração, quando uma garotinha de 14 anos começou a cantar Jesus Cristo mudou eu viver. Jesus... Cara, eu senti uma paz, irmão, que nunca eu tinha sentido na minha vida. Ninguém me chamou, eu fui na frente sozinho. No meio da igreja eu caí de joelho. Eu fui chorando até o altar. Minha vida mudou dali. Mas fiquei por 6 meses ainda fumando. E o pastor, na época, Joás, nunca disse assim, não entra aqui porque você fuma. Não, ele sabia que eu fumava. Ele disse assim, meu filho, na hora certa, vai te ver, porta você não sair daqui. É aqui que você vai ser transformado. É aqui a sua casa. Essa é a sua casa espiritual. Não saia por nada. E hoje eu sou aqui. Faz 18 anos que eu me converti. Hoje sou pastor. Então, processual. Depende de você, sim, mas também depende de um tempo, de um processo. E assim, né, amigos? A verdade é voltar ao evangelho, né? O evangelho genuíno. É isso aí. Que é simples, né? É simples. O evangelho é Jesus andando
na praia, na beira da praia com os amigos, comendo peixe e pão. Peixe assado. Né? Jesus tirou mais ondas com os discípulos. Né? Eu lembro da música do João Alexandre, né? João brasileiro, né? Sim. Que ele, quando ele canta, imagina Jesus jogando futebol com os discípulos. Ele traz uma Maria fazendo uma feijoada. Sim. Né? Muito parecido com a série The Chosen, que tá The Chosen. muito bacana a forma que eles colocam Jesus animado, engraçado, né? Conectivo com as pessoas. Gente, né? Gente. Tendo Porque, conexão com as pessoas. cara, quando eu vejo o texto lá de João, lá no início de João, né? Quando João diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente pode imaginar como foi que João, em que momento João de fato viu a glória, nessa glória que ele diz que viu. Cara, foi no dia a dia. No meio do pitiú mesmo. Já imaginaste o que é Jesus aceitar no ministério dele as mulheres andando junto dele? De ele deixar as crianças virem e colocar a criança no colo. Conversar com uma mulher samaritana na mesma conversar com uma sozinho. samaritana. Porque, vocês sabem, né? Quando um judeu orava, né, existem algumas orações de judeu que dizem assim: Senhor, Criador dos céus e da terra, graças eu te dou, porque eu não nasci samaritano, porque eu não nasci cão e porque eu não nasci mulher. Então, falar com uma mulher no meio da rua já era indecoroso, uma mulher falar com um homem. E aí Jesus vai lá e fala com a mulher samaritana, que era de reputação não muito boa. É ali que ele transita. Esse é o evangelho. O que acontece é o seguinte, que as pessoas estão maquiando o evangelho, né? Um evangelho excludente. Né? Todo mundo quer levantar uma bandeira. Exatamente. Né? E eu acho que não precisamos levantar bandeira nenhuma. A gente só precisa, antes de pregar o evangelho, é se impressionar com o evangelho. É ser impactado pelo evangelho. É olhar um Cristo que aceita um cara como eu, como você, porque se ele não me aceitou, se ele não gostou da minha companhia, quem sou eu? Como é que eu vou compartilhar com outra pessoa de alguém que não me aceitou? Agora, se ele, com toda a sua perfeição e graça, aceitou a minha companhia, cara, eu não tenho condições de medir quem cabe nessa estatura. Qual é o padrão, né? Cara, não tem, não existe. Pastor, o senhor falou de algo interessante, João 4, aí fala assim, João 4:4, e era de necessário Jesus passar por... Esse era necessário não é caráter geográfico, ele tinha opções, era emocional, espiritual, ele precisava estar ali, cuidando de uma mulher que ninguém queria cuidar. Então, quando eu vejo esse Cristo, eu falo, é esse Cristo que eu quero. É esse Cristo que eu amo, e é esse Cristo que eu tenho que passar para as pessoas. Suave, leve. Tá? Eu acho que a pior ferida que existe é a ferida feita pela religião. Difícil nós temos que passar por esse processo, o da religião. Eu nasci num lar cristão, né? Eu só não nasci na igreja porque eu tempo da minha mãe chegar no hospital. É sério. Mas lá na Boas Novas, quando eu trabalhava lá, você estava por lá ainda, eu ficava catando músicas. Eu sempre fui assim, cara. Eu sempre queria o que ninguém queria. Enquanto eu ficava sentado, eu já sou pequeno, era mais fácil eu ficar naquela parte, ficava cheio de CDs. Eu dizia, eu nunca ouvi essa pessoa, nunca ouvi isso aqui, nunca ouvi. Ficava pegando coisas que ninguém botava para rodar. Né? E eu encontrei lá uma mulher chamada Regina Mota, que é adventista. Conheço. E tinha uma música dela que eu botei para rodar lá. Contraltão, né? Gravão. Teve uma música dela, sem brincadeira, cara. Sabe o antes e depois de Cristo? Foi a minha vida. Antes e depois dessa música. Sinceramente, que a música Eu Não Te Negarei. Se você puder aí, você pode pegar e buscar lá. Quando eu ouvi aquilo, que foi direto na minha alma. Porque ela vai contando a história dos profetas, de todo mundo, né? E ela diz assim, depois na frente, é uma música até do João Nascimento, essa música. Ela vai dizer assim, outros não conseguiram ser assim fiéis. E na hora da provação, da tentação, né? Desviaram o olhar do Pai, se voltaram para trás, né? Eu não quero ser como eles, né? Eu não te negarei. Até me emociono, cara. Porque isso faz muitos anos, pô. Isso aí eu tinha, sei lá, 28 anos, eu tô com 51. Cara, aquilo ali entrou na minha alma de uma forma como nenhuma pregação entrou. E eu falei naquele dia assim, eu não quero só ser como esses caras aqui. Nunca. Então eu falei assim, eu nunca vou te negar, eu nunca vou me desviar, eu nunca vou. Eu posso até cair, cair de novo, porque os jovens vão correr, vão cansar, vão cair, né? Mas eu vou me levantar todas as vezes. Mas te negar, nunca. Aquela música aí eu te digo assim, eu me converti naquela música. Sempre eu nasci na igreja, casado, já com família, e eu ouvi aquilo, eu falei, não, um dia, tira ela e pode botar num recital aí. A música é linda, cara, e é um arranjo maravilhoso, né? Eu lembro, ela gravou do João Alexandre, né? Gravou o
Brasil, né? Sim. Gravou uma música do Gladir Cabral, que é uma música assim que vocês podem ouvir, eu dedico para vocês ela, que é Sempre é Bom Ter um Amigo. Ah, sim. Sempre sim, é bom ter sim, um sim. amigo, Maravilha. um barco, um cais, um destino. É linda essa música, né? Mas assim, eu acho assim que existe uma coisa que talvez seja essencial para todo mundo que queira viver o evangelho. Número 1, é quando o evangelho ele é tão real na sua vida que você não precisa... Vou falar uma palavra quase que herética, mas eu vou consertar depois, né? Mas é a minha heresia particular. Quando você diz assim, eu não preciso mais da igreja, da instituição, para servir a Deus. Sim, sim. Quando você diz assim, não preciso mais disso, eu posso servir a Deus na minha casa. Quando você chega nesse nível de comunhão com Deus, e você diz assim, mas eu quero servir dentro da igreja. Sim. Livre-arbítrio. Livre, quando você é livre, porque tem gente que só está na igreja porque não consegue viver sem esse, né? Sem estar lá. Sem essas amarras da Ainda, igreja, né? né? Ainda não consegue. É o notebook viciado, né? Ele só pega na tomada, tirou da tomada. Exatamente. Quando você consegue dizer, se acabasse hoje a igreja, se eu for para um lugar que não existe igreja, como é que eu vou continuar sendo o mesmo crente? Eu vou continuar compartilhando o evangelho. Aí você chegou num nível que já não depende mais, tá entendendo? Né? Aí podem falar mal de você, podem te detonar, podem dizer que você é crente Raimundo, pode falar o que quiser. Desigrejado, desconcertado. A né? gente está vivendo isso aqui agora, sabe por quê? Porque esses prenúncios de caos que estão cercando agora, principalmente esse momento político aí, né? Rapaz, tem um monte de crente desesperado. Bicho, eu fico pensando assim, por que isso? Quando foi que a gente dependeu de presidente? Quando foi que a gente dependeu desse processo político? Eu coloquei isso no Instagram. Eu falei, o desequilíbrio emocional das pessoas é visível. Tem um personagem da Bíblia, pastor, que eu sou apaixonado de falar dele. Foi Enoque. Porque ele conseguiu andar com Deus todos os dias. Ele não tinha igreja, não tinha célula, não tinha podcast. Ele conseguiu manter esse equilíbrio. Então a parte mais difícil de um cristão é essa. Porque tem dia que tu acorda a fim de andar com ele, tem dia que tu não quer andar nem contigo. Então manter esse equilíbrio de andar com Deus, independente da igreja, dos escândalos que tem, né, de você admirar um líder e depois esse líder falhar. Mas, cara, a sua vida com Deus é uma. E tem que manter intacta. Independente que mude transições, perfis diferentes. Eu acho bacana. Às vezes o cara tem uma teologia diferente da minha, irmão. Mas eu sento com um cara numa mesa como essa, eu vejo que ele é apaixonado por Jesus. O que importa? Ele pode ter uma linha de pensamento diferente teológica da minha, mas o cara é apaixonado por Jesus, faz aquilo, está pensando em fazer certo. Não, é porque você vai ver, né? A gente entra na questão da teologia, né? Esse mesmo radicalismo, essa mesma polarização teológica, né? Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Cara, cara, nem vou usar aquela expressão lá que Paulo também disse que não era para usar, né? Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. Cara, eu acredito no Cristo, como você interpretou, como você entendeu ele, como Calvino entendeu. Cara, Calvino entendeu Cristo dessa forma, Armínio entendeu dessa forma, Lutero entendeu dessa forma. Cara, e eu tenho que entender, eu preciso entender da minha forma. Minha forma. Não posso construir uma teologia tão rígida que eu tenha que colocar e fazer, como você falou ainda há pouco, da armadura de saúde. E está aqui, é essa armadura que você tem que vestir. Só serve se for com ela. Se tu não andar com ela, você não vai conseguir. Você tem na história do C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis, do Crônicas de Nárnia, com o Tolkien. Cara, duas pessoas com pensamentos totalmente diferentes. Verdade. Totalmente diferentes. Mas que eram amigos e foram amigos até a morte. Porque existia muito mais. É uma frase de efeito que a gente usa. Existem muito mais coisas que nos nos aproxima do que nos afasta. Aquela que nos afasta, o cara esquece. Eu voto no fulano de tal, você vota no fulano de tal. Cara, vota em quem você quiser. Mas você é meu amigo. Claro. Eu sempre digo assim, Zé, eu gosto de falar isso. Se você está do meu lado, se você é meu amigo, se você está comigo, cara, você pode ser a pior pessoa no mundo, mas eu não te largo. Então aqui, poxa, mas Val, tá te queimando andar com esse cara aí. Bicho, tá bom, é meu amigo, eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou estar aqui com ele. Se ele resolveu ir embora, ele vai assumir. Ele decidiu se apartar, como aconteceu lá com Ló, né? Claro. Tem hora que a gente... Mas eu preciso
de uma forma muito de um posicionamento de fato para dizer, não, cara, é isso que eu creio, você crê diferente de mim, mas eu te amo porque nós somos amigos, porque é isso que é o E evangelho. as pessoas não entendem esse nível de amizade, sabia? Olha, eu falei, quando eu fui pastorear lá em Nazaré, logo no início, eu acolhi os excluídos, né? Falei, não, cara, fica aqui comigo. E um camarada que tinha implantado numa igreja, numa congregação lá, ele foi falar comigo. Rapaz, acredito que o pastor dele foi lá comigo. Foi a única vez, eu acho que eu fui ríspido, eu não lembro de ser ríspido, eu fui ríspido sem querer ser, né? Ele falou assim, olha, vim aqui lhe avisar, e eu não conhecia esse pastor, de longe, né? Vim aqui lhe avisar que essa pessoa, assim, ela é isso, aprontou isso, fez aquilo, outro, parará. Aí ele foi, eu pensei que era só isso, meu irmão, ele começou a puxar assim, um currículo vital, assim, no cara negativo, né? Aí quando eu vi que a coisa... negra. Quando eu vi que já não era mais um conselho, era uma Pessoal, era pessoal. Era uma onda, eu falei assim, olha, querido, tudo bem, eu agradeço você, mas a igreja não é um hospital, entendeu? Você viu que tem vários hospitais por aqui, vários médicos, né, vários profissionais. Então, quando a gente não encontra cura num lugar, a gente vai num outro. Exato. Eu lamento que a cura dele não estava lá no seu templo, mas aqui, com certeza, vai estar. Fique em paz. Né? Quem está falando de um cara que era meu amigo, pô. Eu conheço... Olha, nada mais essencial na vida do crente do que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem são os mais misericordiosos? Não chamando a gente de pecadores, aqui os mais pecadores da cidade, né? Mas os mais misericordiosos foram os que receberam mais perdão. Então, até assim, eu entendo quando o irmão, quando aquele irmão ele não entende, ele é limitado em entender certas coisas, que ele diz assim, ó, não, isso daí já é demais. É porque, sinceramente, ele conseguiu viver uma vida tão regrada com Deus que não viveu, desfrutou de tanta misericórdia assim. Alguém passou, verdade, Jesus é eu maldade, entendo né? numa boa. Alguém Não, passou para ele aquilo, claro. né? Jesus não é maldade. Ele está fazendo aquilo ali até com zelo. Né? E para ele aquilo ali é a forma certa, não é maldade. Agora, se falar de amizade, são 3 aferidores de amizade. O tempo, a distância e a fidelidade. Se o tempo não destruir uma amizade na distância, e se essa pessoa te defende quando você não está, isso é um amigo de valor. Eu penso assim, que nessa questão, a gente vem de uma liderança patriarcal, onde o líder é aquela ideia que manda, os outros obedecem. Essa roda girou. Hoje as pessoas querem uma liderança relacional. Eu sempre ouvi, pastor, e vocês são as pessoas que me inspirei muito para isso. Eu via pastor falar, você não pode sair para comer uma pizza com a sua ovelha. Você não pode sair para fazer um churrasco com a sua ovelha. Cara, Jesus é mais perfeito do que eu. Eu sei de quem é essa filosofia aí, hein? Melhor ficar quieto. Jesus era mais perfeito. Abafa. Jesus era perfeito. Ele saía com as pessoas para, sabe, se relacionava. Então, por que eu não posso? Mas porque eu vou te trair? Eu fazendo assim ou não, vou me trair. E eu vou ter que perdoar. Então, o fato de eu me fechar porque alguém me traiu, quantos não me traíram e foram fiéis a mim? Então, esse conceito de liderança opressora aqui, as ovelhas são minhas. Você não pode ir na igreja do Azel porque eu te proíbo. Você não pode ir na igreja do pastor. Não são minhas ovelhas, são de Jesus. Cara, quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu vou na igreja tal. Eu digo, vai lá. Pastor, eu vou na igreja tal. Porque, cara, se for minha ovelha, vai ficar no meu prisco, visitando qualquer outra. Mas vai estar comigo. Então, essa liderança que te aprisiona, que te proíbe, que exige de você, mas não faz nada. Cara, essa roda já rodou, pastor. O povo quer Não, o que relacionamento. aconteceu foi o seguinte. Olha, a palavra permanece a mesma, né, que é a essência, né? Mas as pessoas mudaram. É, muita coisa Entendeu? mudou, né? A Mudou. palavra permanece a mesma. muita coisa mudou. As pessoas mudaram, né? Os costumes, os usos e costumes mudaram das pessoas. Até na questão, né? só te contando, de você manter o povo de segunda a sexta numa igreja, não dá. Ah, porque diminuiu. Não é, o povo trabalha e estuda. Muito, pastor. A gente corre esse risco, né, de dizer assim, porque quando eu era jovem, eu estava toda hora na igreja, eu estava de segunda a sexta na Os igreja. crentes só tinha casa e igreja. Porque não tinha outra coisa. A maioria dessa época não fazia faculdade, não tinha esse monte de faculdade que tem hoje. de opções, Né? Não tinha nada disso. Até a subjetividade mudou. É verdade. Nós estamos certeza, hoje- consideravelmente. Nós temos um outro sujeito. Nós temos um sujeito hoje que nasceu nesse ambiente da internet. Isso. Lembra do sujeito otaku, que era antigamente era só dito aquele que gostava dos animes, Sim, dos isso, mangás. isso. O sujeito da internet hoje, ele é esse camarada que ele pensa diferente. As pessoas dizem assim, mas eu acho muito estranho não olhar olho no olho. Você acha, mas essa galera, Que veio ela dessa está cultura transmitindo já. os afetos dela desse jeito mesmo. Isso. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai E a gente, né, atravessar a vida de uma pessoa de forma negativa. Tá, e o porque, metaverso é né? isso aí. né? Metaverso. e a gente condicionou. A tua igreja está no metaverso? Não, ainda não. Tá fazendo. A gente condicionou o ser usado por Deus
Só quem prega e quem canta. Deus usa quem prega e canta. Mas tem um monte de pessoa que não prega e não canta, mas está sendo usado da forma que Deus quer. Na profissão, o cara que é médico, o cara que é psicólogo. Cara, a pandemia provou isso. Os psicólogos trabalharam demais. Na pandemia, posterior à pandemia, onde as pessoas, né, com doenças emocionais, síndrome do pânico, medo, ansiedade, enfim. E o cara está usando a formação dele. Tu é músico, tu toca, o pastor também, quer dizer, você está usando o seu dom para servir alguém. Agora, quando você condiciona e fala assim, não, Deus só quer usar esse grupinho aqui, eu falo, não existe. Não tem, porque Deus é muito forma e graça. Eu já tive, tira tua barba, para de usar com as tuas calças apertadas. Cara, eu sou o tipo de cara que nem vocês, eu navego em qualquer praia. Contanto que você não queira me mudar. Se for me chamar para uma igreja tradicional, eu preguei em Bujaru agora, tradicional, come a Depa, pastor. O senhor conhece. Come a Depa, eu fui de ternão, gravata, minha esposa tirou o brinco, foi toda alinhada, respeitei o espaço. Agora, quando você vai na minha igreja, é aquilo ali. Então, uma vez eu fui numa igreja, aí o cara falou assim, aí eu não gostei de nada, eu estava ali fora, o que eu estou fazendo aqui, irmão? E o culto não acabava, não acabava, não acabava. Aí depois o pastor me chamou e disse, olha, você gostou? Aí eu, eu quero ir na sua igreja. Eu falei, pastor, bora conversar aqui. É melhor o senhor ir na minha igreja, porque o senhor vai achar que a gente tudo é mundano. Então é melhor o senhor ficar na sua, eu fico na minha, porque ele não vai gostar do ambiente da minha. Mas o bacana é eu respeitar. Não diz que a minha é mundana, porque eu vou dizer que a tua é religiosa. Então se respeita. E a gente vai vivendo o evangelho. O evangelho é um só? É, mas a forma de você interpretá-lo. Mas sabe, é outra questão cultural. Exemplo do que o pastor Ivaldo acabou de falar, essa questão, por exemplo, da igreja preta. Uhum. Né? Antes de chegar aqui, eu tenho muitos amigos lá na América. E um amigo jovem, né, conversando comigo, tipo, um conselho, não sei se é o caso e tal. Foi o assunto que a gente conversa muito, né, foi voando, aí ele falou assim, olha, saiu uma pesquisa científica aqui nos Estados Unidos, olha lá, olha onde nasceu isso daí. Que quando as pessoas estão no escuro dentro da igreja, elas ficam mais entregues a Deus. Perdem vergonha. Elas perdem vergonha, elas não ficam mexendo em celular, não ficam lendo nada. E na hora do louvor, do culto, elas pensam que elas estão só ela e Deus, e aí elas se entregam mais. E aí agora eles vão adotar isso aí dentro da igreja. A igreja vão ficar mais escuras do que já são. Aqui o cara vai fazer isso aí. Igreja de Satanás. É a igreja de Satanás, né? E não é por isso. Eu não fiz igreja preta, né? Mas eu escureci lá na congregação, que eu estou uma congregação de 30 e poucos anos. Mas eu perguntei para os mais idosos. Eu expliquei, meu querido, eu vejo aqui na hora do louvor, vocês lendo Bíblia na hora do louvor. Tem outra hora para ler Bíblia, que é só a sua casa. Eu vejo aqui na hora da adoração, você mexendo no seu celular. Então, por quê? A claridade. E vejo gente que não se sente à vontade. Vocês, para os mais idosos, né? Perguntei, vocês concordam comigo da gente diminuir a luz ou deixar quase sem nada aqui, para que você fique mais na sua intimidade com Deus e tal? Aí, sim, acabou, meu amigo. É zero light lá. Se você consegue explicar, né, sobre diversos aspectos, aspecto técnico, questão de filmagem. Com certeza. Né, não rebater luz, não... Tem um porquê, né? Vai ter tudo um porquê, né? Eu sempre digo assim, gente, eu acho que quando eu digo, vou fazer isso na minha igreja, eu já falei isso aqui em outro programa, que eu ouvi de alguém, quando a isca vira o alimento. Tem coisas que são isca. Certo. Né? Você que trabalha com jovens aí, você vai criar alguma situação lá dentro da igreja. Por exemplo, a Aziel fez isso, eu lembro que iam pessoas tocar lá, que nem eram da igreja, mas tocavam lá. Aquilo era uma isca, não deixava de ser uma isca, que eles não nos ouçam agora, mas aquilo era uma isca, e uma isca de amor, né? É uma isca de amor. Mas ali, aquilo não era o alimento. Sim. Porque o alimento era o que você fazia depois com eles, que você ia conversar, que eles iam te procurar para orar por eles, para pegar um aconselhamento. Então, essa ideia de a gente, toda essa parte estética do culto, da igreja, a linguagem, tudo isso aí é só o canal, é só o meio. Mas é Cristo em nós. Sim. É porque o que nós queremos compartilhar, porque eu poderia muito bem, em vez de fazer isso numa igreja, eu poderia fazer isso num salão de festa e atrair um monte de gente para lá, mas eu não quero. Eu quero que as pessoas vão lá para conhecerem Jesus. Sim. Né? Para conhecerem a Jesus. Para mim foi um grande impacto que o meu irmão mais novo, né? O Reginaldo, o careca, né? É eu com cabelo. Então o Reginaldo começou a ouvir, na época, lá pela década no início de 90, eu acho, ouvir o Bride,
Sim. o Stripe, né? Que era Rock. pesado mesmo. Eu ainda estava ainda meio nas amarras, ainda, meio tradicionalzão e tal. Aí ele levou lá para casa, colocou lá na fita cassete, ainda no DVD, né? Colocou lá, eu vi aqueles caras piradão mesmo. E eu fiquei olhando, aí o Espírito Santo Uma pancadaria top. começou a me alegrar, sabe? Eu disse, cara, eles estão usando toda a estrutura de um showzaço para glorificar a Deus. Aí depois, no meio do rocão lá, o cara pega a Bíblia e olha. Para passar a melhor mensagem, né? Então, nós temos a melhor mensagem. Isso aí. E a gente não precisa ter vergonha disso, né? A gente não precisa ficar vestindo as vestes de Saul. Vamos lá com a nossa baladeirinha mesmo, né? Vamos lá com o nosso jeito. A gente né? pode modernizar, eu digo pra galera assim, você pode modernizar sem mundanizar. E o que o Azel falou agora há pouco sobre o equilíbrio. Eu já fui em lugares pregar, em ginásio, que eu chegava lá, uma vez eu fui num lugar pregar e os caras, só as obreiras, tu, só os obreiros. Vida baladona, vida mundão. Quando eu chego lá, os caras estão dançando assim, ó, você não vê Deus ali. Aí você vê que é um extremo ali, mas em contrapartida você pode fazer um culto moderno sem ser mundano. Né? E o mundo está caminhando para isso. Agora tem gente que é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, e você vê que o cara não está tendo evolução nenhuma, os membros não crescem. Eu tenho duas experiências que eu acho que são muito válidas. Uma foi do Kim, sabe o Kim, né, guitarrista? Eu conheci o Kim no estúdio da Jovem Pan quando eu trabalhava lá. Né? E aí tinha que gravar um jingle, e era um melody. O Kim, naquela época, era um garoto, tinha 18 anos, 19. E aí o cara falou assim, olha, eu conheço um guitarrista aí, que ele é o melhor dessa área aí. Kim Melody, não tem nada a ver o Kim com Melody e Tecnobrega, não me lembro. Chama ele, aí o Kim chegou lá, pegou a... Tudo bem, eu falei, cara. Aí eu tava lá vestido de surfista nesse dia, né? Não te lembra, né? Calça vermelha, calça laranjada, camisa florida. Eu surfava quase todo dia, meu irmão, eu era doido. E aí... Só que eu tava pastoreando Nazaré. Aí o Kim me viu daquele jeito e falou assim, tu toca alguma banda, cara? Qual é a tua banda e tal? Eu falei, cara, eu toco na igreja, eu sou pastor. Ele falou, é mesmo? Já quebrou o conceito dele, né? Aí ele falou, é mesmo? Eu disse, tu não quer tocar lá? Aí a gente foi batendo papo, foi uma conexão de Deus, né? Ele falou assim, pô, bicho, acho que eu vou. Olha, Kim tem uma virtude que é o seguinte, ele é um excelente músico, mas é assim, ó, ele nunca sabe nada. Ele não se fecha dizendo assim, eu já aprendi isso aí. Não, ele chega assim, eu quero experimentar isso aí, cara, bora lá. Aí eu peguei para ele um monte de música do Ministério para sentar e, olha, quando tu souber, tu me avisa aí. Beleza, e foi para lá numa quarta. E no sábado, grupo logo na nossa igreja, ele me ligou na sexta. Eu falei, Zé, olha, já tirei as músicas. Todas? Todas. Com introdução e tudo? Já tirei. Moleque. Então vem amanhã aqui. Aí ele foi tocar lá. Quando ele tocou já com o Ministério de Louvor, né? E não era da igreja. Ele tocou no Ministério de Louvor, fez os solos, tudo. Quando acabou, o Campelo foi lá com ele, né? O Campelo falou assim, caralho, toca bem. Tu gostou de vir na nossa igreja hoje aqui? Aí o Kim, gostei, né, cara? Minha primeira vez na igreja. Aí o Campelo falou, primeira vez, cara? Aí eu comecei a rir, né? Ele falou, eu nunca fui numa igreja. Mas, cara, não pode. Tu tem unção quando tu toca aí. O que é unção? O que é isso? Aí eu falei assim, Kim, depois a gente conversa sobre isso. Bora. Explica. Aí a gente ficou na conexão, o Kim tocando. O Kim tocou comigo, aquele ministério que eu tinha de louvor, rodando tudo aí, Belém, Pará, todo, que era ministério blindados. O Kim tocou comigo 1 ano sem se converter. 1 ano sem se converter. Fazia apelo, ele ficava lá. Não ia. Aí ele ia fazer solo, isso aqui era mais impressionante. Ia fazer um solo numa igreja ministrando aí, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Na minha cabeça, eu tô nem aí pra isso aí, o Espírito Santo. Mas alguns músicos ficavam assim, como é isso aí, Zé? E os meus diáconos vinham comigo e diziam assim, olha, tem que parar de passar a mão na cabeça desse moleque aí. Esse moleque aí, coração muito duro, ele não se entrega a Jesus. Eu disse, olha, meu irmão, tu é o Espírito Santo? Não. Então deixa o cara. Quem passava o Espírito Santo? Depois de 1 ano tocando com a gente, eu tinha nem... Parece que o Kim já nem fazia, era um crente que já nem tinha esquecido. Ele estava lá direto, aí ele chegou um dia e falou assim, fizeram um apelo lá, eu preguei, não me lembro. Quando eu vejo o Kim vai na frente, do nada, bicho, do nada. Hoje eu quero me entregar a Jesus. Então, é assim, vamos trabalhar do Espírito Santo. Ele fez o ato público, no coração já estava, né? Não tem aquele negócio de assim, ó, bora não, meu irmão, só toca se tu quiser aqui. E o segundo, mais recente, que foi nessa igreja que eu estou agora, que é uma igreja tradicional, e não é de fácil acesso para os músicos. Então, não levei ninguém para lá. Quem foi o Kim, né? Que é como um filho para mim. E aí... Mas foi esse amigo que um dia
a gente se reencontrou, que ele é de estúdio, ele toca na noite, é de estúdio. Ele é mais de estúdio do que de música da noite e tal. Aí ele pegou e falou assim, poxa, Zé, eu queria que tivesse fazer uma oração na minha casa, tá um negócio meio negativo aqui e tal. Bora, mano, vou aí contigo. Eu fui lá, orei. Só que a esposa dele era evangélica, ele não. Aí ele falou, olha, amor, enquanto você estava viajando, trouxe um amigo meu, que ele é pastor. Só que esse meu amigo é do Goró, meu irmão, mas é valendo. Aí ele pegou e falou assim, aí ela achou estranho. O quê? Você tem um amigo pastor? Aí ele falou, tenho. Aí já ficou assim, claro que eu tenho, que é isso? E ele veio aqui e orou. Ele veio aqui e orou. Ah, não, essa eu quero ver. Eu quero ir na igreja, esse pastor. Eu vou levar. Ele falou, Zé, eu vou na tua igreja levar a minha esposa. Ah, pode ir. Aí ele foi, ela gostou do culto. Aí no segundo domingo foi de novo. No segundo domingo eu me toquei. Falei, pô, esse cara toca violão, pô. Aí eu peguei e disse assim, olha, tu vai ficar no louvor, vou te botar no grupo de louvor da igreja, falei ele. Era militar, olha aí. Mas eu disse, tu não é músico, pô? Aí ele falou, sou. Então, que negócio de eu. Eu disse, minha filha, olha, pega o telefone dele aqui, que a Leísa, minha velha líder lá, né? Coloca ele no grupo de louvor aí. Ela, tá bom, pai. Aí colocou, aí passou as músicas lá, ele começou a tocar o violão dele lá e tal. Quando foi um dia, bicho, ele chegou lá, era, acho que no culto das mulheres, não sei, ele saiu do exército, teve futebol lá, ele chegou cheio da manguaça lá. Chegou doidão lá, começou a pegar e ele é muito comedido. Ele chegou lá abraçando o Tiago, o Alan, né, os meus pastores, bateram, o baixista, e aí, meu irmão, e tal. Né, aí eles ficaram na dele. Foi um dia especial para mim esse aí. Aí as minhas filhas, a do meio, que é mais piadista igual a minha, falou assim, pai, o seu amigo tá bem alegre, mas aí continuou o culto, da alegria, né? Continuou o culto, tocou o louvor normal. Aí no meio do culto ainda teve isso. Eu estava pregando, falei, porque a Léa, de vez em quando, e aí, meu amigo, ele falou assim, olha, no meio do culto, ele falou assim, aí, mente, toda a igreja olhou para ele, né? Aí ele falou assim, olha, gente, isso é uma brincadeira interna de estúdio nosso que a gente tem, pastor não mente, né? Tá bom, mas a mulher dele lá do lado, ei, Baldo, 11 da noite, estou em casa, acabou o culto normal, uma bênção. Qual foi a bênção? Nenhum dos meus membros do Ministério de Louvor veio falar mal dele. Cara, eu cheguei feliz em casa. Ninguém fez nenhuma crítica. Eu disse, meu Deus, Senhor, como eu estou feliz. Eles entenderam o teu reino. Como eu estou feliz. De verdade, eu estou na minha felicidade. Quem me liga para reclamar dele, chuta. A esposa. Meu Deus. Cara, detonou o marido. Absurdo, eu estou indignada. Eu estou com vergonha. Aí eu falei, você também estou indignado. Eu sabia, pastor. Não, eu estou indignado com a senhora. E ninguém ligou. Ele estava lá. Ninguém reclamou. Foram querendo também na igreja, ele estava lá. Pois é, olha, ele poderia ter saído lá da cervejada dos amigos dele, emendado e se metido numa orgia e tal. O cara foi para casa do Senhor. Como é que a senhora, que é metade dele, me liga? Eu não acredito nisso aqui. Meu irmão, e a Léa falava assim, menos. Não tem negócio de menos. Tá bom. Rapaz, ele continuou indo. Quando foi um dia, ele botou no grupo do louvor assim, olha, gente, tirem essa música aqui. Aí botou uma música lá, que é o maior pintor do mundo, tá? Aí botou lá, tá? Aí eu nem olhei, cara, direito aí, quando ele chegou, mano, tu ouviu aquela música que eu botei lá? Eu falei, cara, viu que tu botou uma música, ele disse, mano, vou cantar ela aí, é em lá. Eu peguei, tá, beleza. Mas é simples, tu vai tirar na hora. Tá bom. O que me chamou a atenção foi ele falar assim, olha, sabe aquela hora que vocês fazem apelo? Não era uma linguagem dele, mas como ele faz sonho, muita igreja por aí, né, sim, grande, sim. Aí já sabe que tem aquele apelo, aquele negócio, né? E eu não levo muito esse formato de culto, né? O Espírito Santo trabalha quando ele quer. Aí ele peguei, tá, beleza, então o que eu fiz? Depois que eu preguei, eu disse, meus irmãos, João quer cantar aqui e tal, se alguém quiser vir entregar sua vida e tal. Aí começou a cantar essa música lá. Nunca tinha cantado. Cantou aí, né? Já pintando a minha história. Quando ele estava acabando a música, ele falou assim, ó, estou entregando minha vida a Cristo nessa hora. Tu é doido? Parou o cenário, né? Tu é doido? Aí, olha, não, bicho, pelo amor de Deus, eu falei assim, mais... cara, quem é o Espírito Santo trabalhando? Nem a igreja sabia quem não era ainda, mas toda a igreja entendeu na hora, entendeu, absorveu, já foi aquela graça de Deus ali, cara, entendeu? Se a gente pega e julga... Já era. Mas é o que a gente estava falando da pouco, é mais fácil, hoje em dia é mais fácil jogar alguém no inferno do que trazer para a igreja do céu. Exato. Né? É muito fácil, as pessoas facilmente jogam uma pessoa, né, no fogo do inferno, no limbo, assim, né? No limbo mesmo, né? Quando a Bíblia diz que há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por aqueles que estão lá.
a alegria que é celebrada no céu por alguém que vem e diz, eu acredito no teu sacrifício na cruz, é maior do que essa celebração que a gente faz lá. Com E pastor, o certeza. texto diz assim, a alegria no céu diante dos anjos. Quem celebra os anjos é Deus na frente deles. Sim. Então é muito mais forte a ideia. Quando tu falaste isso agora, eu fiquei pensando, o que mais impressionava a Deus, a sabedoria do Salomão, o coração de Davi. E o coração de Davi não era perfeito. Então, às vezes, o cara já está com o coração conectado e a gente não sabe. Claro. E às vezes o com cara é muito certeza. mais crente do que a gente até. É porque nós temos um formato, né? Exatamente. Foi criado um formato de como uma pessoa aceita Jesus. É né? padrão, É né? um padrão, com né? certeza. E tem muita gente que nunca fez isso e Já aceitou lá pra gente. já tá, né? Quanto tempo nós temos aí? Já tá acabando, né? Já acabou? Já foi embora? Acabou? Que maravilha, Olha só, né? tem Dólar, né? Eu pensei que era só o primeiro bloco esse, Marcelo. Eu também. Eu acho que as pautas que o pastor colocou aí não foi nenhuma, não foi uma, né, pastor? Não, não coloquei pauta. Não coloquei Deixou pauta. fluir, né? Era um papo, era uma conversa, nem coloquei pauta, Nossa, não. graças a Deus. Eu quero que o Aziel encerre cantando aí uma canção, né, Aziel? Bora encerrar com Então, essa. desculpa a gente se a gente foi fazendo aqui. Não, mas é isso. Eu sempre digo assim, eu não estou aqui para apresentar um programa, até vou pedir para tirar esse apresentador, né? Porque eu estou aqui para conversar, É isso que é bacana, né? pode Para a gente ter bater esse papo, processo. não é para eu apresentar um eu te falar um programa. negócio, falando de amizade, de amigo, né? Eu te falar, o Ivaldo ele é amigo, bicho. Nós tínhamos um grupo de amigos, eram uns 6, eu não vou citar aqui os 6, né? Meu amigo Ivaldo não jogava nada, a gente era tudo pastores, né? A gente jogava bola, né? A gente tinha uma bola que era dia de quinta, assim, meu irmão, o Ivaldo não jogava nada. Não sei se ele já joga bola hoje, já. Ele não sabia nem correr, mas ele ia para todas as bolas. Tava Mas lá, ele- né? Pela resenha, né? Mas sabe por quê? Tava Porque lá. sempre quando você não joga nada, né? Você, no mínimo, tem que ser o dono da bola. O Ivaldo ia para toda a bola. Quero Ele disse, ver. "Pô, não vai ter bola hoje?" Eu disse, Não, legal. Mas foi bom o papo. Eu acho que vai ajudar muita gente nessa questão. Que às vezes está na igreja, uma igreja talvez opressiva e tal, e pensa, pô, se os pastores conseguiram superar, eu vou conseguir também. Né? Eu vou sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, mas me adequando aqui. É, não, com certeza. Eu gosto dos excluídos. Eu disse o pastor lá da igreja Ágape, ele falou assim, eu não gosto de crente fácil, eu gosto de crente difícil. Porque os fáceis estão todos já garantidos. Quando eu tinha a comunidade altar aqui, é o senhor que estava na frente da Sim, galera, sim. né? Eu vi no culto aqui, tava tudo de preto, vocês botaram um Altar pano preto. underground. Sim. Ali Deus mudou minha visão. Aí eu vindo o culto aqui, o cabeludo foi pregado. Quando ele subiu a pregar, eu falei, a minha mente seminando, eu já fiz, vou pregar, o nome o tema da Joga lá mensagem. mais para perto do O microfone. nome da mensagem é Calibre 66, Antigo e Novo Testamento. Fiz, vai ser besteira aí. Cara, foi uma das melhores mensagens da minha vida. Eu fui na frente chorando, sabe? Ele era sobre buscar, levar mais a sério o evangelho. Era novinho, devia ter uns 17 para 18. Cara, eu fui na frente, cara. Então, ali mudou a minha vida. Deixa eu contar uma experiência rapidinho, porque a gente vai encerrar de verdade. É sério. Eu lembro que uma vez eu comecei, porque eu gosto muito de pregar e a gente que já prega há muito tempo, tem hora que você não precisa mais estudar para pregar. Mas eu não me dou esse luxo. Uhum. Né? Eu primeiro, para eu ir buscar algum texto eu vou pregar, eu primeiro vou orar, Deus tem que falar o meu coração, para depois eu estudar. Mas se Deus falar primeiro o que é que Ele quer, de alguma forma, a mensagem que Ele quer que eu pregue, é aí que eu vou. Então, para mim, a semana toda eu fico pensando que eu vou pregar no domingo. Isso vai me angustiando, né? Até que Deus me dá a mensagem, aí Eu também sou relaxo. E era um culto de Santa Ceia aqui ainda. E eu comecei a orar, orei. Cara, foi chegando a hora do culto. Chegou a hora do culto, eu comecei o culto e eu não tinha o que pregar. Era dia de Santa Ceia. E aí eu mas eu digo assim, agora eu vou usar da habilidade mesmo, não tem jeito. Peguei a Bíblia, aí eu olhei, lembra do blindado? Não sei se você lembra. Sim. Brotherzão. Negãozão, pretão, bonitão, né? Largador e tudo, com uma camisa regata, né? Aqui sem manga, nada, um bermudão, estilo rap americano mesmo. Aí eu olhei assim, se hoje quem vai pregar é o Júlio César. Vem cá, Júlio, prega aí. Tá. Aí ele tinha um vozeirão, né? Pregou. Aí quando ele fez o apelo, veio uma pessoa, uma senhora, e aceitou Jesus e disse que ela saiu da casa dela dizendo assim, é a minha última chance.
Se o Senhor não falar comigo, se alguma coisa não acontecer na minha vida, eu vou tirar minha vida hoje. Aí Deus usou ele para falar com Mensagem ela. da Senhor dava com ele. Né? Tu já pensaste se eu me deixasse levar por uma... Tradicionalismo, né? Pela vaidade, pelo ritual, pelo programa. Isso. Quem sabe eu e aquela mulher ia estar na minha conta lá, né? Tem, A morte dela. Tem um jovem que me acompanha, que é o Jonathan. Ele é todo tatuado. Cabelo dread, largador. Essa pegada, mas é o cara que eu digo assim, é o cara mais parecido com Jesus que eu já vi na minha vida. Amo aquele menino. Eu abri uma loja de óculos e tal. Eu botei ele na peça do congresso para ser o bom samaritano na frente do pastor Samuel. Porque o Jesus ficou colocando o samaritano. Eu queria chocar na peça. O que seria? Porque a peça é de volta do bom samaritano. Sim. Né? E eu aí cantando a música do bom samaritano e quem entra para ser o bom samaritano? O cara mesmo. Chocou todo mundo. Tatuado, largador. Porque Jesus colocou aquele personagem para chocar a cultura judaica. Dizer que ele vai usar o improvável, sempre vai usar o improvável. O sacrifício de Jesus na cruz foi muito alto, foi muito precioso para a gente não valorizar o que ele fez por uma pessoa dessa. É banalizar o poder do sacrifício de Jesus. É você dizer, olha, esse teu sacrifício não consegue atingir essa pessoa porque ela é assim. Mas a gente já vai encerrar. Essa frase aqui nos une. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Poxa, obrigado, Marcelo. Crescemos muito aqui, pastor. Crescemos muito aqui. Não, vamos ter. Eu falei aqui para o Marcelo, né? Nós estamos no começo, vocês estão dando esse apoio aí ao começo do projeto, né? Quando tiver já com milhões de acesso, de views, aí eu vou trazer vocês de volta. Aí vai chegar um momento que eu vou trazer de um por um para a gente ter mais tempo de conversar, né? Eu sei que eu estou queimando 2 cartuchos aqui, que eu poderia usar só de um, né? Não, cada foi vez. maravilhoso. Essa comunhão mas aqui. acho que foi muito bom. Não, eu cresci muito aqui, pastor. Parabéns pelo trabalho. Altíssimo nível, estrutura e o principal, os assuntos, né? Parabéns, pastor. Mas vamos encerrar cantando, né? Tu quer que eu cante alguma coisa? Rapaz, não, manda lá. Vou mandar aquela música que eu te falei que eu escrevi para fazer o upgrade lá, né? O nome da música é Felicidade, inclusive ela tá na Boas Novas lá. Só que ela tá num método. Aí o microfone tá no direto. Tá tudo aí. filé aí. Não abro mão também. É nossa essa. Ele tomou pra essa música, eu não abro mão do teu amor. Ele não quis, eu peguei. Eu não abro mão. Ele gravou, Eu gravei pagode, você já viu? Ele gravou pagode. Fique à vontade para ser quem você é. Tudo que Deus quer é ver você feliz. Use o pensamento para conquistar, já que tudo é possível ao que crê. Jogue todo o lixo para fora de você e libere a mente para crescer. Use as palavras para profetizar. Lá no topo é o teu lugar. Na nossa cidade só tem felicidade, só tem gente do bem. Tem braços abertos, sonhos realizados, abraços também. Na nossa cidade só tem felicidade, só tem gente do bem. Tem braços abertos, sonhos realizados, abraços também. Fique à vontade para ser quem você é. Tudo que Deus quer é ver você feliz. Um pensamento para conquistar, já que tudo é possível ao que crer. Jogue todo o lixo para fora de você e libere a mente para crescer. Use as palavras para profetizar. Lá no topo é o teu lugar. Na nossa cidade só tem felicidade, só tem gente do bem. Tem braços abertos, sonhos realizados, abraços também. Na nossa cidade só tem felicidade, só tem gente do bem. Tem braços abertos, sonhos realizados, abraços também. Maravilha. É isso.
Perfeito. Abraços também para todo Já mundo. foi.